Bom dia a todos. Mentira, a gente está com áudio. Bom dia. Bom dia. Sextou. Sexta-feira, Como Jesus. dia 29 de agosto. Acabou agosto, né, gente? Não começou agosto, acabou agosto. Exatamente. Hoje a gente estava falando aqui sobre a liberdade que o Espírito Santo causa em nós. É terrivelmente maravilhoso. Muito bom estar na presença dele. É impossível descrever qualquer palavra, poema. Acho que nenhum escritor, ninguém é capaz de descrever o amor de Deus. É impossível. E ontem a gente estava falando sobre algumas coisas e às vezes a gente ora, Deus tem dado pra gente uma direção para falar uma palavra. E ontem ele me trouxe à memória, né, amor? Uma passagem tão simples na Bíblia, que no dia a dia, e ela é tão poderosa, que exatamente é o propósito aqui do nosso encontro, que é lá em Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 9, ele fala assim: veja se você já fez essa oração, ou se é algo que você faz todos os dias, ou tem muito tempo que você não faz. Ele trouxe à memória exatamente essa parte, Mateus 6, a partir do versículo 9. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque o teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Gente, essa oração é a oração mais simples, mais completa e mais poderosa que a gente possa orar todos os dias. E muitas vezes, como a gente tem dito aqui, e isso a gente sempre quando fala para vocês, a gente está falando primeiro na primeira pessoa, né, amor? Sempre falamos para a gente, porque a oração ela nos leva para um outro patamar. Ela transcende o natural, né? A oração é sobre isso. É você orar e entrar na presença do Pai, Jesus, Espírito Santo, para que Ele possa conduzir, porque não sabemos orar. A palavra fala sobre isso. E quando a gente resgata o teoricamente simples Pai Nosso, a gente vê o quanto é poderoso. É poderoso. Lá em Mateus, certamente, eu fico pensando, Mateus, né, ele era um cobrador de impostos, né? E a conversão dele, se você ler Mateus, o capítulo de Mateus na Bíblia, no Novo Testamento, você vai ver como que a vida dele foi transformada e ele passou a seguir Jesus e ele praticamente ali, sabe, por seguir Jesus, por estar sempre com Jesus, ele anotava, ele fazia questão de anotar todas as palavras que Jesus falava. E certamente eu fico imaginando como o dia que ele anotou o Pai Nosso.
porque o Pai Nosso é uma devoção, né? Jesus certamente ele estava clamando isso ao Pai, a Deus. Jesus era Deus em carne. Imagine como é difícil nós humanos, a gente ser humano, a gente é muito limitado. Imagine Jesus sentado no alto de uma montanha e milhares de pessoas escutando aquilo que ele sempre falava, né, na sua caminhada. E fico imaginando como Jesus, sabe, tinha respeito, tinha temor ao Pai. E essa oração é exatamente sobre isso. É o próprio Jesus orando ao Pai. E eu fico imaginando como que nos dias de hoje a gente fala o Pai Nosso de forma tão leviana, a gente não percebe o poder dessa oração, né? É isso aí. E a oração, ela nos aproxima de Deus, né? Exatamente. E lá em Salmos, diz Salmo 145, versículo 18, diz assim: perto está o Senhor de todos os que o invocam, e os que invocam em verdade. Ele acode à vontade dos que o temem e atende-lhes o clamor e os salva. O Senhor guarda a todos os que o amam. Então, assim, o que diz isso daqui? Diz que quando a gente ora e invoca o nome do Senhor, é por isso que eu botei esse hino, clamo Jesus, né? Na nossa igreja a gente canta Declare Jesus. Ele se aproxima de nós, né? A gente se aproxima dele e ele fica perto de todos aqueles. E ele vem salvar, Exato. ele vem libertar, ele vem abençoar, né? É isso que ele quer, gente. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ele veio para trazer vida e vida em abundância. Então, a vontade dele é sempre a perfeita pra gente. Então, assim, o Pai Nosso tem uma parte que fala assim: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Como a gente falou ontem, tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Sim. Então, quando você traz Jesus para a sua vida, quando você declara o nome de Jesus na sua casa, no seu trabalho, nos seus negócios, quando você declara Jesus sobre os seus filhos, sobre o seu casamento, ele se aproxima de você e muda completamente, né? Jesus é o maior influenciador que existe. Sim. Ele influencia nossa vida pro lado da luz. Genuinamente ele é o único, né? Ele é o único único influenciador. Ele é a porta, ele é o caminho, ele é a verdade e a vida. Ele é a luz. Ninguém vem ao Pai através dele. Ele é a luz da terra, é o sal do mundo. Então, cara, não tem outra saída, né? Então, assim, essa live, né, Deus colocou no nosso coração, não foi para pregar. Deus colocou no nosso coração pra gente orar, entendeu? Então, hoje, a gente vai orar, a gente vai fazer diferente. Hoje a gente vai orar por vários motivos, Sim. vários teminhas. E como a gente sempre fala, se você está passando por algum problema ou alguém que você conhece, seja ele qual for, enfermidade, problema conjugal, com filho, sei lá, depressão, ansiedade, você conhece alguém que esteja nesse momento? Você conhece alguém que esteja nos hospitais acamados nesse momento? Coloque no direct. Mande pra gente. A gente não vai revelar nomes, porque Jesus, ele sabe exatamente por que nós estamos aqui e o propósito de cada oração, de cada pedido, né? E nós temos visto os milagres de Deus acontecerem. Amém. Graças a Deus, para a honra e glória dele, porque é tudo sobre ele, não é nada sobre nós. Então, o fato de nós estarmos falando sobre chega a ser um poema, né? Eu que gosto de escrever, eu fico olhando cada partezinha, e o Pai Nosso, ele é tão pequeno, mas ele é tão intenso, ele é tão profundo, que por mais que você pegue ele, eu fiz essa experiência, tá? Eu, como gosto de escrever, eu peguei o Pai Nosso e pedi para a inteligência artificial recriar o Pai Nosso como se fosse um poema. E a própria IA, ela não conseguiu sair do contexto. Normalmente a IA faz isso. Ela não conseguiu sair do contexto.
porque ele já é completo. Ela não precisou recriar nada. Ela colocou só de uma outra maneira, mas o contexto é igual, desde o Pai Nosso até o Amém. Isso é para nos mostrar que não importa a fonte que você esteja buscando, você tem que olhar para o alto, você tem que olhar para Jesus. Porque como Jesus clamou ao Pai, Pai nosso que estás no céu, o próprio Jesus, que era Deus encarnado, ele tinha a reverência a Deus. E ele ali estava ensinando as pessoas a como orar. Então, nessa manhã, nesse vídeo de hoje, nós vamos orar. Pelo Espírito de liberdade que é em nós, pela graça de Deus que é em nós. E vamos orar aqui por cura. Cura, isso tem sido um malefício para a humanidade. Não é só para o carioca, não é só para o brasileiro, não é só é para todas as nações. E Deus tem nos incomodado bastante sobre orar sobre a nação. Nós somos brasileiros, sim. Nós acreditamos no Brasil, sim, porque aqui Ele nos colocou. E precisamos orar. Precisamos clamar a Deus, porque, como dissemos ontem, né? A nossa guerra não é contra pessoas. A nossa guerra não é contra a carne. A nossa guerra está no mundo espiritual. Então, vamos orar, né, pela nossa... Fazer pequenas orações. Pequenas orações. Então vamos começar orando. Exatamente. Eu começo ou você? Pode começar. Então a gente vai começar orando por cura. Né? Então se você estiver precisando, pode indicar essa live para alguém. Perfeito. Ai, Jesus, muito bom dia. Obrigada, Jesus, pela tua graça sobre nós. Obrigada, Senhor, porque a sua misericórdia se renovou na nossa vida essa manhã e a gente pôde acordar. Senhor, a gente quer te clamar nesse momento, que o Senhor nos escute. Amém. Que o Senhor se aproxime de nós nessa manhã. A tua palavra diz que o Senhor está perto de todos os que o invocam em verdade. Eu creio em Ti. Eu te amo, Senhor. Nós te amamos, Senhor. Eu sei que nós somos amados. E como o Pai, o Senhor nos ouve. Como a oração que o Pai Nosso, que o Senhor mesmo nos deu. Então a gente te clama, Senhor, essa manhã, por pessoas que estão precisando da sua cura. Jesus, como disse na música, nós declaramos Jesus sobre a vida dessas pessoas, sobre o corpo dessas pessoas. Nós declaramos Jesus, Senhor, sobre a doença dessas pessoas. Pai, que qualquer mal que venha cometer seus filhos, alguém que esteja assistindo essa live, Senhor, venha cair por terra agora, em nome de Jesus, porque em seu nome há cura, porque o seu nome é o remédio. Nós declaramos a cura que o Senhor já conquistou por nós na cruz. Nós já declaramos, Senhor, saúde plena, da ponta dos nossos pés até a nossa cabeça. Em nome de Jesus, venha com teu óleo, Senhor, o seu óleo que cura, o seu óleo que unge todas as partes do nosso corpo. Pai, em nome de Jesus, vai limpando, Senhor, tudo que não provém de Ti. Vai tirando, Senhor, vai tirando toda a influência do inimigo, Senhor, na vida dessas pessoas. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos cura e já te agradecemos, como assim o Senhor nos orientou, como assim o Senhor nos ensinou, que devemos orar, já agradecendo, já crendo a vitória. Em nome de Jesus. Eu declaro cura sobre a vida das pessoas que estão no hospital. Eu declaro cura sobre a vida das pessoas que estão internadas, que estão em algum departamento público ou algum hospital particular. Eu declaro cura nas crianças, Senhor, que estão deitadas na sua caminha nessa madrugada, Senhor, com dificuldade de respirar. Eu declaro cura, Senhor, na vida da Isabela. Eu declaro cura mental na vida de cada adolescente, Senhor, que tem sido tocado pelos dardos do inimigo. Em nome de Jesus, que o Senhor venha protegê-los, Senhor, proteger as nossas crianças, Senhor, contra a influência de Satanás. Nós declaramos a tua cura, Senhor, psíquica. Nós declaramos a tua cura sobre a depressão.
Aleluia. Nós declaramos a tua cura, Senhor Jesus, na vida de cada pessoa que possa escutar essa live, Amém. na vida de cada membro da nossa família. Amém. Nós declaramos a tua cura em doenças crônicas. Amém, Nós Pai. declaramos a tua cura no impossível, em doenças em que não tem solução. Tu és o médico dos médicos. Nós declaramos a tua cura e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba a cura que vem do céu, a cura que vem do Pai Nosso, como nós dissemos aqui. Amém. Ele é Pai, gente, Ele é nosso Pai. Mesmo você que não tenha tido seu Pai terreno, o Pai Nosso que está no céu. A Thaisa, ela tem uma referência e a história dela, a gente sempre conversa sobre isso. Desde cedo, o pai da Thaisa sempre foi Jesus. Olha que maravilhoso. Porque muito cedo ela passou por isso. Então Deus falou para ela: eu sou seu pai. Eu vou ser seu pai. Né? Nunca vai lhe faltar nada. Você vai ter e ela era criança. E você vai ter uma vida próspera, uma vida justa. Então, o Pai Nosso que está no céu, que é o próprio Deus, o Espírito Santo de Deus, é Ele que está sobre a sua vida, é Ele que está curando você nessa manhã, curando exatamente esse momento que você está ouvindo essa live. Essa mensagem é para mim, é para a Thaisa, mas é para você também. É para você que, de alguma forma, Deus marcou um encontro com você hoje. Lá desde que você era um embriãozinho na barriga da sua mãe, Ele marcou um encontro com você. Ora por isso para pessoas que são carentes de paternidade. Sim, vamos orar agora. Deus colocou no meu espírito para orar para aquelas pessoas que, por alguma maneira, Se sentem abandonados, não têm referência de pai. O pai, que eu digo pai aqui na terra, pai terreno. Ou não conhecerem seus pais, ou até de mãe. Pessoas que se sentem órfãos. De órfãos, de alguma maneira. Eu não lembro onde, mas a palavra diz que o Senhor, Ele faz com que eu sozinho viva em família. Exatamente. Ele é sua família. Ele é a sua família. Ele faz com que pessoas se acheguem a você para que você se sinta amado, amada. E a minha oração agora é sobre isso. Feche seus olhos, leve seu pensamento a Deus, onde você estiver. Pai nosso que estás no céu, como diz a sua oração, esteja conosco, Pai. Seja nosso Pai. Senhor Deus, oramos a Ti, Senhor Deus, nessa manhã, para que essas pessoas que não tiveram seus pais presentes, suas mães, se sentem órfãos, Pai, se sentem perdidos, se sentem sem nenhuma referência, pois o Pai, como sabemos, Ele dá destino. E nada melhor que o Senhor dos Senhores, o Pai do amor, o Pai de bondade, aquele que sempre, derrama sobre nós a sua misericórdia, o seu amor, a sua graça. O Senhor possa ser o Pai, ser o nosso Pai. O Pai de cada dia, Pai, aquele Pai que pega na mão, aquele Pai que também é firme, é justo, mas também é um Pai de amor, que possa orientar, Pai, que possa, nos dar destino, ser o nosso guia, Pai, pois nós não sabemos caminhar sozinho, Pai. Eu segurar a sua mão para a gente atravessar a rua. Exatamente. Segure nas nossas mãos ao atravessar a rua, ao tomar alguma decisão, mesmo que ela seja simples, mas ela seja importante para a sua vida. Se achegue, peça a Deus, ore, faça a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso, ela tem todo o poder, pois Jesus, o próprio Deus, Jesus, que era Deus, mas estava aqui em carne e osso, há mais de 2.000 anos atrás, Ele deixou esse ensinamento para nós. Aqui no capítulo 6 de Mateus, Ele fala: Pai nosso que estás no céu. Ali Ele estava clamando, Ele estava invocando o Pai.
porque ele sabia que Deus é o único que pode, tem todo o poder, toda a honra e toda a glória, assim como diz na oração do Pai Nosso. Somente Ele, é tudo sobre Ele. Então que nessa manhã o Senhor possa ser o nosso Pai. Amém, Jesus. O Pai daquelas pessoas que passaram a vida toda sem nenhuma referência de Pai. Ou aquelas pessoas que estão iniciando a sua vida, os jovens de hoje, que estão perdidos, que às vezes têm até os seus pais, mãe e pai, mas não tem nenhuma referência, uma boa referência para caminhar. Esse mundo tão escuro, tão tenebroso que nós vivemos, Pai. Seja o nosso Pai, o Pai nosso de cada dia, Pai. O Pai poderoso, o Pai amoroso, o Pai de luz. E que em nome de Jesus, do seu Filho Jesus, o Senhor receba a nossa oração, Pai. Para que a cada um de nós aqui possamos entender que o Senhor é o nosso Pai. Amém, Senhor. Ontem aconteceu, eu fui, a gente é home office, né? Então, mas ontem eu tive um trabalho fora e eu peguei um trânsito muito grande, gente. Eu demorei 2 horas da Barra da Tijuca até a freguesia, na casa da minha mãe, para buscar as crianças. E aí eu fiz de tudo dentro do carro. Eu orei, eu cantei, fiquei vendo videozinho, falei com a minha amiga. Aí teve uma hora que a minha mãe me mandou uma mensagem assim: onde você tá? Eu falei: mãe, ainda tô parada no trânsito. E tirei uma foto e mandei pra ela. Aí ela botou assim pra mim: Jesus está com você. Aí eu botei assim: sempre. Respondi assim. Aí hoje de manhã a Isabela, eu me arrumando pra descer pra fazer a live de oração, a Isabela acordou na cama de novo. Aí eu fui, cheguei perto dela, fiquei assim quietinha. Ela: mamãe, fica aqui deitada comigo. Aí eu fico, filha. Aí eu fiquei: Deus, ai, a Isabela acordou de novo, né? Ela participou da live quase todos os dias. Exato. Aí eu falei: Deus, fica aqui com a minha filha. Sabe o que ele me respondeu? Sempre. Sempre. Ai, gente, eu comecei a rir no quarto. Exato. Eu vejo Deus com muito bom humor, sabe? Exato. E aí ele sempre. Aí eu, caraca, eu fico assim, ó. É isso. É isso. Jesus está contigo sempre. Sempre, todos os dias. E ela não desceu. Ela tá lá dormindo na Porque paz. quem tá do lado dela é ele. É o Senhor. Entendeu? E ele batalha as suas guerras, querido. E Enquanto ele é seu pai. Enquanto nós nos achegamos a Ele, né? Ao Pai Nosso, que é Deus, Ele cuida de nós, Ele cuida da nossa família, Amém. Ele cuida dos nossos filhos, Ele cuida da nossa casa, do nosso lar, Ele cuida dos nossos trabalhos. Ou seja, Ele cuida de tudo. Ele é um Pai completo, poderoso, né? E aqui tem em Mateus também, Mateus é muito rico, né? Porque ele fala sobre... Mateus é detalhista. Detalhista. É um evangelho detalhista. É muito detalhista. Inclusive, para quem nunca leu a Bíblia, eu aconselho a começar por Mateus, né? Exatamente. Dizem que deve começar por João, mas eu gosto muito de Mateus porque é mais detalhista. João é mais na visão de Jesus, né? Então comece por Mateus. Ele fala E lendo um provérbio. Exato. Ele fala sobre vários acontecimentos, várias partes, né? Porque ele acompanhou Jesus desde o momento que Jesus o chamou, né? Para seguir. Ele largou tudo e foi seguir Jesus. Então tem uma parte aqui que é no capítulo 6, versículo 31. Ele fala: portanto, não se preocupem dizendo: o que vamos comer? O que vamos beber? O que vamos vestir? Pois os pagãos... E fica perguntando pro pai: Exato. você já pagou uma escola? Olha, cuidado para não esquecer minha escola. Você vai esquecer de pagar na escola. Você já fez compras, papai, esse mês? Não, cara, nenhum. Qual é a criança que se preocupa com isso? E a Bíblia diz que a gente deve ser como criança, Exatamente. né? Essa música fala isso.
quero ser como criança, te amar pelo que és. Exato. Então é você confiar no seu pai, confiar que ele já tem tudo pra você, entendeu? Então, A mesa. é isso aí. Inclusive eu tenho um hábito de que quando sou eu que guardo as compras. Então quando eu vou guardando as compras, eu oro para que nunca falte alimento na minha casa, tá? Eu oro a minha despensa. E quando eu tô às vezes no mercado e às vezes bate as circunstâncias, tipo assim, ai meu Deus, vai dar caríssimo isso aqui, mas a gente tá precisando. E eu falo, Senhor, abençoe para que não venha faltar na minha casa. Multiplique. 5 pães e 2 peixinhos. 2 peixinhos. Ontem a gente brincou dizendo que a gente não tem nem 5 pães e 2 peixinhos para dar, que a gente tem um pãozinho, uma aba de pão de forma e o rabo do peixe. Mas Deus multiplica e alimenta a multidão. É uma licença poética, tá, gente? Jesus sobre a dispensa. Nós declaramos Jesus o pão da vida. Amém, sobre Jesus. a sua vida e a vida dos seus filhos. Ao pai de família, a essa mãe que está com o coração apertadinho. Nós declaramos Jesus sobre a sua dispensa, Amém. sobre a sua mesa, sobre o seu Caminhado, aprendido diariamente a depender desse amor, desse pão da vida que é Jesus. A gente sabe que o nosso caminhar há dificuldades e são inúmeras, mas nós sabemos, acima de todas as coisas, que nós temos o Pai Nosso. Amém. Aquele pai, aquele amigo que a gente sabe, na hora mais difícil que você precisa, ele está conosco, ele está com você. Então é sobre isso, ele está. E enquanto a Thais estava orando, o Espírito Santo de Deus falou, ore sobre as mulheres. Vamos orar sobre as mulheres. A minha oração agora vai ser sobre você. Não nos cabe assim quem é o culpado, né? Mas Deus serve como um aprendizado, né? Serve como aprendizado e serve eu também, como amadurecimento, né? Sim. E Deus sabe de todas as coisas e a gente não está aqui justificando o divórcio. Pelo contrário. Eu estava conversando com uma amiga e eu falei para ela que Deus não mede a nossa vida com a mesma régua. Então não usa a régua da minha vida na sua. São medidas diferentes. Não use. Deus é muito detalhista e muito individualista e específico. Ele tem um plano para cada um. Então busca o Senhor. Qual é o plano que o Senhor tem para a minha vida, né? E que Ele venha me usar em qualquer circunstância. Uma vez eu orei com uma amiga que era solteira. Eu falei, Senhor, eu dei um marido para ela. Eu nunca falei isso para ela, que eu orei por ela. Ela é casada hoje com um pastor. E amém, entendeu? Então, que Deus venha sustentar essa mãe de família, ou essa solteira que se acha sozinha, ou uma mulher que se acha autossuficiente, que eu conheci várias, que não precisam de Deus. Não siga a manada, não seja mais uma na manada. Saia desse fluxo que o mundo quer empurrar você, dizendo que você tem que ser do mesmo padrão, esteticamente, fisicamente, emocionalmente. Sai dessa mentira. Olhe para os céus. Que esteja aí precisando até de o pão de cada dia, não só para ela, mas para os seus filhos. Clame, como nós dissemos aqui no início. Jesus. Faça a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado é o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na vida dessas mulheres, Pai. Amém. A tua vontade, não a vontade minha, da Thaisa e de todas as mulheres que vão ouvir essa live, Pai. Essa oração. Porque o Senhor é o único que detém todo o poder e toda a honra e toda a glória. Amém, Jesus. Não é sobre o mundo, pois esse mundo jaz do maligno. Amém. E nós, como cristãos, crentes da palavra, nós temos uma senhora no final, teoricamente, da vida. Não escute a mentira do diabo. Não escute a mentira do maligno dizendo que você já está velha, que você tem um problema no útero, que você é seca, que você não pode ter filhos.
saiba que Jesus, o Pai Nosso, Ele pode sim lhe dar filhos, porque são filhos de Jesus. Escute isso, mulher. Você que é jovem, que ainda está começando a sua vida, você que é adolescente, que ainda não sabe muito sobre a vida, ainda está descobrindo, está no momento de descoberta da vida, entre a transição entre ser criança e ser seus filhos. Coloque Jesus sobre a sua solidão. Coloque Jesus na sua ansiedade. Em nome de Jesus, nós declaramos Jesus sobre a sua vida. Eu queria fazer uma última oração aqui que Deus tocou no meu coração sobre esse final de semana. Amém, Senhor. Para que o Senhor venha por algo que nunca vai ser preenchido. Lares que vão sofrer violência por causa de bebedeira, por Sim. causa de abandono de pais, né? De filhos e confusão. Final de semana é um final de semana que deve ser para todo trabalhador um final de semana, às vezes, de descanso, de família. De paz, de comunhão na mesa. O inimigo com tem sua roubado esposa, isso. com seus filhos. Quanto tempo você não senta com a sua esposa, o seu marido, na mesa, né? E com seus filhos, para, sabe, ficar na mesa. Então, assim, que Deus venha colocar no seu espírito parar as más atitudes. Pai, em nome de Jesus, convença jovens, alcance jovens nas boates da vida, nas nights aqui do Rio de Janeiro, nos bailes. Pai, em nome de Jesus, alcance pais de famílias que deveriam estar dentro de suas casas, mas que estão nos bares, nas esquinas. Glauber trabalha comigo há muitos anos na Atento. Guerreiro da Atento, lá. É um Highlander assim como eu também. Meu amigo, graça e paz na sua vida. Amém. A gente sempre conversa sobre isso. Deus te abençoe. Abençoe sua esposa, seus lindos filhos e o seu trabalho, a mão, né, suas mãos, sua inteligência. É um cara muito, muito bacana, muito íntegro. E é sobre isso a oração de hoje. A gente está na presença do Pai, de Deus, porque nós não somos nada sem a presença dele. E para a gente finalizar hoje, ainda em Mateus capítulo 6, lá no versículo 34,